Sabe de uma coisa só? A vida da gente aqui no interior é quieta, mas o medo, quando ele chega, ele é mais comprido do que a estrada de terra que leva para a cidade. Eu namorava o Pedro, um moço bom, calado, trabalhador. Ninguém nunca pensou nada de ruim dele, não. Mas desde o começo tinha aquele cheiro de mata que não saía das roupas dele, mesmo depois de lavadas. E tinha a rotina. Sempre, sem falhar, na noite da lua cheia, ele inventava uma desculpa esfarrapada. Ia cuidar de um tio doente, ia ajudar um vizinho com o gado, ia buscar remédio na cidade vizinha. Ele sumia e voltava só 2 dias depois, moído. As roupas rasgadas e ferimentos que ele dizia serem de cerca de arame farpado ou queda de cavalo. Mas as feridas... as feridas não eram de cerca. Eram cortes profundos, longos, quase cirúrgicos, de tão limpos na borda, mas tão violentos na profundidade, que parecia que a carne tinha sido arrancada à força, de forma selvagem. Eu tentava não pensar nisso. A gente quer acreditar na pessoa que ama, não é? A gente fecha os olhos para o que não faz sentido, esperando que o amor baste para cobrir o buraco da dúvida, mas o amor é cego e o instinto de sobrevivência, esse aí tem olhos de águia. O ponto de virada foi na semana passada. O Pedro tinha saído. Eu estava arrumando o quarto, dobrando os cobertores e fui empurrar a cama para varrer um monte de poeira que tinha acumulado no canto. E foi ali, debaixo da cama, perto da tábua do estrado, tinha uma caixa de sapato velha. Eu sabia que não era dele. A curiosidade me picou na hora. Quando abri, o cheiro de ferro e podridão me atingiu forte. Dentro, embrulhada em um pano sujo de terra vermelha, não tinha sapato. Tinha aquilo. Era osso. Eram garras. Mas não eram garras de bicho pequeno, não. Eram curvas, grossas como o dedo de um homem e afiadas como faca nova. 3 delas presas a um pedaço de pele grossa e escura, parecendo couro. Eu soltei um grito seco, engolido pelo silêncio da casa. A ponta de uma delas estava manchada com o que parecia ser sangue seco. Elas pareciam ter sido arrancadas, não cortadas. Eram grandes demais, cruéis demais para serem de qualquer bicho que andasse por aqui na luz do dia. Naquele instante, eu soube. As desculpas, o cheiro, as feridas. Tudo se juntou, eram dele. O que diabos era o Pedro? Eu não podia mais fechar os olhos. O medo me deu uma coragem doentia. Eu precisava saber onde ele ia. Eu precisava ver o que ele se tornava quando a lua estava no céu. Você já teve que tomar uma decisão sabendo que ela pode te matar? Se sim, me conta aqui nos comentários o que você viu que te fez tremer na base. A noite seguinte era de lua cheia, arredonda e prateada, a que fazia o mato brilhar. Eu já tinha as garras guardadas de volta, mas a imagem delas estava pregada na minha mente como um prego enferrujado. Quando o Pedro disse que ia sair para ajudar o seu Zé com o bezerro, eu apenas sorri, um sorriso fino e frio. Ele me beijou na testa e partiu, vestindo aquela jaqueta velha, de couro que ele sempre usava. Esperei 10 minutos, 10 minutos que pareciam 10 horas, com meu coração batendo tão alto que eu temia que ele pudesse ter ouvido de longe. Peguei a lanterna e a velha espingarda de caça do meu pai, que ficava guardada no armário. Eu mal sabia usar, mas o peso dela me dava uma falsa sensação de segurança. Saí, seguindo o rastro dele pela poeira da estrada. Ele estava a pé. Não andava rápido, mas tinha uma pressa estranha no caminhar, como se estivesse fugindo de si mesmo. O cheiro de pinho e terra molhada era forte. Os pés dele eram grandes, e a marca na terra indicava que ele não estava carregando nada pesado. A estrada de terra deu lugar a uma trilha estreita que levava ao Corgo do Mel, um trecho da mata que ninguém ia, diziam que era mal assombrado. A mata fechava em cima, e a luz da lua mal furava a copa das árvores. Eu tive que acender a lanterna, mas a cobri com a mão para diminuir o brilho. O silêncio era esmagador.
Não havia canto de grilo, não. Havia uivo de cachorro na fazenda vizinha. Só o som da minha respiração curta e dos meus sapatos rangendo nos gravetos secos. E o cheiro. Não era mais o cheiro normal do mato. Era um cheiro metálico de sangue misturado com algo sujo, como pelo molhado e lama. Eu senti náuseas. A trilha começou a descer abruptamente e tive que me segurar nos cipós para não cair. De repente, a trilha acabou em uma clareira pequena, escondida e cercada por pedras altas. A lua cheia banhava a clareira com uma luz quase fantasmagórica, e no centro havia um tronco de árvore podre, e perto dele a jaqueta de couro do Pedro, jogada no chão como um pano sujo. Eu parei, engolindo o ar frio da noite. Não havia sinal dele. Pensei que ele poderia estar atrás das pedras, se aliviando ou algo assim. A espingarda pesava, minhas mãos suavam, me aproximei lentamente do tronco. O cheiro estava insuportável agora. E então eu ouvi. Não era um gemido humano, não era um grito de dor de um bicho ferido. Era um som gutural, fundo, molhado, como se ossos estivessem sendo deslocados rapidamente, seguidos por um rosnado baixo, quase um ronronar violento. O som vinha de um pequeno buraco entre as pedras. Eu congelei. A lanterna tremeu na minha mão. Eu sabia que não devia ter vindo, que devia correr, mas a curiosidade, misturada com o terror de finalmente entender as garras, me prendeu ali. Dei mais um passo em direção ao buraco, forçando a visão, tentando entender o que era aquela massa disforme que se movia nas sombras. A respiração cessou nos meus pulmões. O cheiro fétido explodiu no ar. Algo estava se transformando ali, e o som de estalos de cartilagem confirmava o meu pior medo. Meu corpo estava rígido. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha nuca. A voz na minha cabeça gritava para eu fugir, mas meus pés estavam plantados na terra escura. Eu estava presenciando algo que a razão humana se recusa a aceitar. Eu vi o movimento na escuridão. Era muito grande, muito musculoso. A forma não era humana. A jaqueta dele estava ali, vazia. Ele estava ali, mas não era mais o Pedro. O gemido se intensificou, transformando-se em um urro rouco, animalesco. Eu mal respirei. O medo era tão palpável que eu podia sentir o gosto dele amargo e metálico. Aquele bicho estava terminando sua metamorfose a poucos metros de mim. Eu tinha que me mexer. Eu tinha que correr antes que ele saísse da sombra e me visse ali, testemunha indesejada de sua maldição. A luz da lua de repente pareceu um holofote, apontado diretamente para mim. A criatura emergiu da fenda entre as pedras. Não havia como descrever a coisa sem cair no desespero. Era alto, muito mais alto que qualquer homem, e coberto por um pelo escuro, quase preto, que parecia molhado e oleoso sob a luz da lua. A cabeça não era mais a de Pedro, era alongada, focinho estendido, com dentes que brilhavam à luz prateada e olhos amarelos que fixaram em mim com uma inteligência fria, predadora, mas com um traço de confusão agonizante. Eu soltei um gemido baixo. O corpo era pura massa muscular, ombros largos demais, braços longos que terminavam em mãos, ou melhor, em patas, com garras que eram a versão 1000 vezes mais aterrorizante daquelas que eu tinha achado debaixo da cama. As mesmas garras que eu tinha tocado agora eram parte de um monstro, afiadas, prontas para rasgar. O som que ele fez não foi um uivo, mas um rugido profundo que fez as folhas das árvores tremerem. Eram a dor da transformação e a fome do predador juntas. Ele estava curvado, e a maneira como ele se movia, deslocando-se sobre as pernas traseiras poderosas, era rápida demais, antinatural demais. Eu vi o Pedro, meu namorado, transformado em uma besta que aterrorizava as lendas da minha infância. Por um segundo, aqueles olhos amarelos pareciam me reconhecer. Houve um tremor.
Um momento de hesitação na criatura, como se a alma de Pedro estivesse lutando contra o controle da fera. Essa hesitação foi a única chance que tive. Eu soltei um grito agudo e virei, disparando pela clareira, tropeçando sobre o tronco podre onde a jaqueta dele jazia abandonada. A lanterna caiu e se apagou, deixando-me na escuridão parcial da floresta, iluminada apenas pela lua lá em cima. O pânico era um choque elétrico puro que percorria minhas veias. Eu não pensei em direção, eu só corri. Corri como se o próprio inferno estivesse atrás de mim. E estava. Atrás de mim, o rugido se transformou em um som de perseguição, passos pesados, galhos se quebrando com uma força brutal e um rosnado constante que parecia vibrar no chão. Ele não estava correndo na trilha. Ele estava vindo pela mata fechada, atravessando arbustos e pequenas árvores como se fossem papel. Ele era rápido, muito, muito rápido. Eu conseguia ouvir o som da respiração dele, ofegante e profunda, ficando cada vez mais próxima. A espingarda. Eu ainda a segurava, mas estava inútil nas minhas mãos trêmulas. Era um pedaço de metal pesado que me atrapalhava. Eu tropecei, novamente caindo de joelhos. Senti o raspar de cascalho na minha pele e o gosto de terra na boca. Me levantei na hora, sem nem sentir a dor. O pavor era maior que qualquer machucado. Eu sabia que se ele me alcançasse, seria o fim. Ele não estava me perseguindo para me assustar. Ele estava me caçando. Eu podia sentir o calor do seu corpo, a proximidade da sua fúria. A adrenalina me impulsionava para frente, mas o terror estava drenando minha força. Eu corri cegamente até trombar em algo grande e duro, uma árvore imensa, com raízes expostas. Era um esconderijo temporário. Me joguei atrás das raízes grossas, me encolhendo no espaço estreito, tentando controlar minha respiração para que não fosse ouvida. O som da perseguição cessou bem perto. Parou. E esse silêncio foi pior do que o barulho. Significava que ele tinha chegado. E agora estava me procurando, rastreando meu cheiro. Pelo molhado, sangue e terra. Era o cheiro dele. Eu tapei a boca com as duas mãos, rezando para que ele não tivesse visto onde eu caí. Os segundos se arrastavam como horas. Eu podia ouvir o arrastar de suas patas no chão, lentas e metódicas, circulando a área onde eu estava. Ele estava caçando o meu cheiro, seguindo o rastro de suor e pavor que eu deixei na corrida desesperada. Fechei os olhos, apertando a espingarda contra o peito, sabendo que se fosse para morrer, eu morreria tentando atirar naquele demônio que um dia eu chamei de meu amor. O medo me sufocava. Os passos voltaram, pesados, arrastados. Ele estava farejando o chão, e eu podia ouvir o ruído úmido de seu focinho perto da terra. O som estava tão próximo que eu podia sentir o cheiro forte, fétido, de animal selvagem e morte que emanava da criatura. Eu estava encolhida, meus músculos em cãibra, o frio da noite misturado com o suor quente do terror. Ele estava a 1 metro. Eu podia ver a sombra imensa projetada pelas raízes da árvore, cobrindo meu esconderijo como um lençol escuro. Seus passos pararam bem ao lado da minha cabeça. Eu prendi a respiração até que meus pulmões começassem a queimar, sentindo que se eu soltasse o ar, ele me ouviria e me arrancaria de lá. Então, um som seco, um arranhão profundo na madeira da árvore, logo acima de onde eu estava. A garra. Ele estava testando, investigando. Eu fechei os olhos com tanta força que vi estrelas piscando. Eu não era mais a namorada, a confidente, a curiosa. Eu era presa, e ele, a máquina de matar que se libertava todas as luas cheias. A garra raspou novamente, mais perto, mais abaixo. Eu senti um arrepio gélido percorrer meu corpo. Eu tinha que sair dali. Ficar parada era garantia de ser descoberta. Eu esperei o som do arrastar de patas se afastar um pouco, ganhando alguns segundos preciosos.
Quando ouvi o som da quebra de um galho mais adiante, indicando que ele tinha se movido um pouco na direção oposta, eu me lancei para fora do esconderijo. Corri, sem lanterna, sem direção clara, apenas fugindo daquele cheiro e daquele som de caça. Eu me joguei por entre os arbustos espinhosos, ignorando o raspar da vegetação na minha pele. Eu tinha que voltar para a trilha, para a estrada, para a civilização. Onde havia gente, havia luz. Onde havia luz, talvez ele não viesse. Mas eu estava perdida na escuridão profunda do mato. Eu podia ouvir ele voltando, o som do seu corpo atravessando o mato de volta para onde eu estava. Ele tinha percebido que eu não estava mais sob as raízes. O rugido de frustração que ele soltou fez meu estômago revirar. Não era o urro de um animal, era o urro de um predador inteligente, irritado por ter perdido sua caça. Eu senti uma dor aguda no meu tornozelo. Eu tinha pisado em falso, caindo em um buraco escondido sob as folhas. O tornozelo dobrou. A dor era excruciante, mas eu não podia parar. Arrastei-me para fora do buraco, sentindo a espingarda escorregar da minha mão. Não, eu não podia perder a única arma. Me estiquei, peguei o cano frio e comecei a rastejar. A cada arrastar do meu corpo ferido, eu rezava para que o barulho da minha fuga fosse abafado pelo som do mato. Mas o chão estava coberto de folhas secas e cada movimento era um ruído ensurdecedor no silêncio da noite. Eu tentei me levantar, apoiando-me em uma árvore fina. A dor me fez soltar um gemido involuntário, e foi o suficiente. Ele ouviu, o som parou, silêncio. Eu sabia que ele estava parado, a poucos metros de mim, esperando, ouvindo, pronto para o bote final. O ar ao redor parecia ter ficado mais pesado, mais denso, impregnado com a ameaça. Eu olhei para cima, para a única coisa que me restava, a espingarda. Se eu conseguisse armá-la, se eu conseguisse atirar, eu mal tinha força para segurá-la, mas a imagem das garras debaixo da cama, a imagem do meu namorado se desfazendo em uma fera, me deu um novo surto de adrenalina. Eu tinha que viver, eu tinha que matá-lo, ou ele me mataria. Eu engatilhei a arma com um clique que pareceu alto como um trovão. E esperei. O clique da espingarda selou minha posição. Não adiantava mais. Tentar o silêncio. Eu me virei, apoiada na árvore, mancando e cambaleando. Meus olhos tentavam penetrar a escuridão, procurando os olhos amarelos que eu sabia que estavam me observando. O que eu vi não foi o Pedro, nem mesmo a criatura que saiu da fenda. Foi um vulto em movimento, rápido, uma borrão de pelo e músculo que se lançou sobre mim com uma velocidade assustadora. Eu não tive tempo de mirar. Por instinto puro, eu levantei a arma e apertei o gatilho no mesmo segundo. O estampido foi ensurdecedor, quebrando o silêncio da mata com a violência de um trovão. O clarão do disparo iluminou o rosto da fera por uma fração de segundo, e naqueles milissegundos eu vi a dor. Não apenas a raiva predadora, mas um lampejo de agonia humana, um vislumbre de Pedro. O tiro não o atingiu em cheio. Eu acertei a lateral do corpo dele, próximo ao ombro. O monstro soltou um urro estrondoso de dor e fúria, desviando o ataque e cambaleando para o lado, caindo com um baque pesado no chão coberto de folhas. Eu não parei para ver o estrago. O tiro me deu um breve momento de vantagem. Eu me virei e comecei a mancar desesperadamente na única direção que eu achava que levava para fora do mato, para o lado de onde o riacho corria, onde eu esperava encontrar a trilha de volta. Meu tornozelo protestava a cada passo, mas a dor do meu corpo era insignificante perto do terror que estava me seguindo. Eu tinha ferido ele, e ferir um predador só o torna mais perigoso, mais furioso. Ouvi ele se levantar. O som de seu corpo voltando a correr era diferente agora, um pouco mais desequilibrado, mas ainda assustadoramente rápido. Ele estava vindo. Eu joguei a espingarda que agora estava descarregada e inútil, e usei minhas mãos para me arrastar e escalar sobre uma cerca de arame enferrujado. O arame rasgou minha calça e cortou minha perna, mas eu forcei a passagem.
Eu estava fora da parte mais densa da floresta. Eu podia ver a silhueta da fazenda vizinha ao longe, um ponto de luz fraca e amarela. Se eu chegasse lá, talvez eu estivesse segura. Talvez eles me ouvissem gritar. Eu me arrastei pela vegetação rasteira, sentindo a terra fria sob minhas mãos. Olhei para trás. A criatura estava na cerca. Ele não estava tentando escalar. Ele estava rasgando o arame farpado com suas garras, com uma força que dobrava o metal como se fosse papel. Ele estava vindo. E agora ele estava no campo aberto, perseguindo-me sob a luz completa da lua. Eu pude ver a forma horrível em toda a sua extensão. A coluna, curvada, os braços longos, a cabeça inclinada para baixo, farejando. Era o fim. Eu não conseguiria correr mais rápido nem rastejar. A fazenda estava muito longe. Eu me joguei em um monte de feno seco que havia sido deixado ali para o gado, cobrindo-me com a palha. Tentei parar de tremer. O cheiro de feno e terra era a única coisa que me separava da morte certa. O som da criatura estava alto. Os passos dele eram como batidas de tambor na terra. Ele parou bem ao lado do monte de feno. Eu podia sentir o vento do seu corpo se movendo. O rosnado era profundo, vibrando no meu peito. Eu ouvi o som de sua respiração. Ele estava cheirando o ar, procurando meu rastro. Eu fechei os olhos. Eu ia morrer ali, coberta de palha, morta pela criatura que dormia ao meu lado. O som do rosnado parou. Houve um momento de silêncio absoluto, apenas o zumbido do vento e o bater ensurdecedor do meu próprio coração. Eu sabia que ele estava bem ali, tão perto que eu podia sentir o cheiro forte e metálico de seu ferimento misturado com o cheiro de suor e pelo. Então eu ouvi. Não foi um rosnado de caça, foi um gemido de dor que soava estranhamente humano, quebrando a selvageria do momento. O tiro tinha doído, e talvez a dor tivesse trazido um fragmento de Pedro de volta à consciência. O som de seus passos recuando foi lento, hesitante, seguido por um arrastar na terra. Ele não estava mais me caçando com a mesma ferocidade. Ele estava ferido e estava fugindo. Eu permaneci sob o feno por mais 20 minutos imóvel, até ter certeza de que o som havia desaparecido completamente na mata. Quando finalmente me atrevi a levantar, meu corpo inteiro era dor. Meu tornozelo latejava e as lacerações dos espinhos sangravam. Olhei para trás, para a direção da floresta. Não havia mais nada, apenas a escuridão e o brilho da lua. Eu estava viva. O monstro tinha recuado. Mancando, eu me arrastei para a estrada. O caminho de volta para casa foi a caminhada mais longa e dolorosa da minha vida. Cada sombra parecia se mover, cada ruído de bicho parecia o retorno daquela criatura. Cheguei em casa antes do amanhecer. A porta estava aberta. Pedro nunca trancava. Entrei e a primeira coisa que fiz foi olhar o relógio. 4h15 da manhã. Faltavam poucas horas para o sol nascer quando eu sabia a maldição dele se reverteria. Meu corpo tremia incontrolavelmente, mas o pânico tinha dado lugar a uma frieza gélida. Eu sabia o que tinha que ser feito. Eu tinha que esperar. Eu me sentei na sala, com uma faca de cozinha nas mãos, virada para a porta. Eu não podia mais amá-lo. Eu não podia mais conviver com ele. A fera que eu vi era real, e ela dormia na minha cama. Cerca de 1 hora depois, quando o céu começava a ficar cinzento no horizonte, eu ouvi o som. Era o som de alguém cambaleando na varanda. Era o som de um corpo pesado caindo na grama. Eu apertei o cabo da faca, sentindo o suor nas minhas mãos escorregar pela madeira. Eu fui até a janela e espiei. Lá estava ele. Não o lobisomem, mas Pedro, nu, coberto de lama, suor e sangue coagulado, com o ombro rasgado e sangrando profusamente. Ele estava fraco, se arrastando, a pele pálida e os olhos desfocados, mas ainda assim tentando chegar em casa. Ele era meu Pedro, mas o cheiro de sangue e fera era impossível de ignorar. Ele se levantou, apoiando-se no batente da porta, e me olhou.
Os olhos dele eram os de Pedro, cansados e sofridos, mas com um fundo de horror e reconhecimento. Ele sabia que eu o tinha seguido. Ele sabia que eu sabia. Ele deu um passo lento para dentro de casa. Eu recuei. Ele estendeu a mão para mim, um gesto de súplica, de desculpas silenciosas, de amor doentio. Meu Deus, eu sinto muito, ele sussurrou, a voz rouca e cheia de dor. Ele deu mais um passo. Eu vi a ferida, o rasgo profundo na pele, e imaginei minhas garras presas em seu corpo em outro momento, no passado que eu não conhecia. Ele tentou se aproximar, mas eu não o vi como meu namorado. Eu vi a fera que quase me destroçou. Eu levantei a faca, e ele parou, a dor nos seus olhos mais forte do que a dor do ferimento. Ele entendeu. Ele parou, o corpo nu e ferido tremendo sob o olhar frio que eu lhe devolvi. Não havia mais lágrimas em mim, apenas um vazio cortante e a consciência brutal de que o homem que eu amava era um erro da natureza, uma maldição que eu testemunhei e, ao fazê-lo, tornei-me parte. Ele não tentou me convencer, não tentou lutar. Ele simplesmente aceitou o medo em meus olhos. Aquele era o fim da nossa história. Um amor destruído pela lua cheia, por dentes e garras. Ele sabia que se ele ficasse, eu o mataria. E de alguma forma horrível, ele sabia que se eu não o matasse, a fera o faria voltar a me caçar na próxima transformação. Ele recuou lentamente, arrastando-se pela sala, virando as costas para mim. Eu mantive a faca erguida, assistindo-o se afastar, sentindo o cheiro de sangue preencher a casa. Ele saiu da porta e desapareceu pela mata, voltando para o lugar onde ele se transformava, voltando para essa escuridão que o consumia. Eu não o segui. Eu tranquei a porta, trancando não só a entrada, mas a parte de mim que o amava. Eu limpei o sangue do chão, eu lavei as roupas que ele tinha deixado jogadas, eu até peguei de volta as garras debaixo da cama e as queimei no fogão a lenha, sentindo o cheiro de osso queimado. Mas eu não podia queimar a memória. Eu sobrevivi àquela noite. Mas a verdade é que eu nunca mais saí da mata. Eu vivo na casa agora, mas estou sozinha. Eu olho para a lua com um terror visceral que nunca vai passar. Dizem que Pedro sumiu, dizem que foi embora, que abandonou tudo, mas eu sei a verdade. Eu sei que ele está lá fora, ferido e escondido, esperando a próxima lua cheia para retornar. E eu sei que ele me viu. E que a fera que ele se torna, essa sim, sabe exatamente onde me encontrar. E o pior não é o medo de quando ele voltará. O pior é saber que, mesmo sabendo o que ele é, mesmo carregando as cicatrizes da sua caçada, eu ainda me pego ouvindo os ruídos da noite, esperando com um terror doentio que o monstro que eu amei volte para casa. Eu não o matei, e isso me condena. Porque agora eu sou a única que sabe do que o Pedro é capaz, e sou a única presa que ele deixou escapar. Eu durmo com a faca debaixo do travesseiro, esperando o dia em que o rosnado estará de novo na minha porta, e eu terei que enfrentar de novo o horror que eu um dia chamei de meu amor. O cheiro de pelo molhado ainda paira no ar, e eu sei que debaixo da lua cheia o lobisomem ainda caminha, e ele está voltando para mim.